chegamos exatamente no clímax da epístola. É o cerne, é o núcleo, é o centro de toda a reflexão de Tiago. Tudo converge para esse texto que nós vamos ler hoje. Nele está o problema, nele está exatamente o fundamento de tudo aquilo que Tiago tratou até então e que Tiago irá tratar em diante. Vamos ler então dos versículos 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através da Tua palavra, ilumine nossas mentes, que nosso coração seja como uma terra preparada para receber a semente, que o Senhor, pela obra do Espírito, regue esta semente que é a Tua palavra e ela produza fruto. Transforma nossa mente, transforma nosso coração e não permita, Senhor, que a gente saia do jeito que a gente entrou hoje aqui. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um arqueiro que perseguia uma águia que voava, não é, com voos rasantes e com peripécias mil, e encontrou uma outra águia que não conseguia dar muitos voos rasantes, com peripécias do jeito que a outra águia voava. Essa águia, percebendo que o arqueiro não conseguia acertar a águia no seu voo, no seu pleno voo, resolveu instruí-lo. Dizer, não, você está pegando a flecha errada. Mira naquele canto. Ele mirava, mas a águia era muito rápida, muito ligeira e saía. E foi assim 1, 2, 3, 4, 5, e a cada tentativa, a águia, num voo esplendoroso, escapava, fugia das investidas do arqueiro, até que em determinado momento, acabaram as flechas. E aí o arqueiro disse, e agora? O que eu vou fazer? A águia disse assim, por que você não usa a minha própria pena? E ela tirou uma das penas e deu para o arqueiro. O arqueiro foi lá, preparou a flecha e mandou, mas a outra águia fugiu. Acho que eu vou precisar de mais pena. E aí essa águia disse, não, temos tantas penas aqui, pode usar à vontade. E aí ele foi tirando, cada pena que tirava, o arqueiro ia lá, mirava na águia e nada de acertar. Até que sobrou a última pena. E aí o arqueiro pensou, quando mirou, disse assim, passei o tempo todo tentando capturar uma águia. Eu nunca consegui pegar aquela águia, porque ela voa do jeito que ela voa. Mas eu tenho aqui uma águia bem perto de mim. E foi assim que essa águia, que invejava a outra águia, morreu. Qual é a moral da história? O homem é sábio, mas ele usa a sabedoria para o mal.
mas a sabedoria que ele usa para o mal é sabedoria. É inteligência. É capacidade. Nós podemos usar todas as dádivas que recebemos, como, por exemplo, capacidade intelectual para entender, compreender, melhorar nossas aptidões, melhorar nossos dons e talentos. Mas nós podemos usar essa inteligência para o mal. Nós podemos usar a sabedoria para puxar o tapete de alguém que nós queremos o lugar. Nós podemos orquestrar com a nossa inteligência as situações mais nocivas. E a gente faz isso com inteligência. A gente faz isso usando a capacidade intelectual que Deus nos deu. No nosso último sermão, nós vimos que Tiago estava preocupado com mestres na igreja. Vocês lembram? Os mestres, eles estão ali numa situação complicada, porque nem todos eles são aptos para serem mestres, e aqueles que estão ali atuando como mestres, eles estão atuando, na maior parte dos casos, por motivações erradas, por motivações equivocadas. No entanto, Tiago percebe que não só as motivações desses mestres são motivações equivocadas, como ele percebe que na própria comunidade, a maneira como a sabedoria, a maneira como a inteligência ela é buscada, a maneira como o entendimento é buscado no contexto da igreja, estava com problemas. E qual era a dificuldade? Qual era o problema de Tiago? Qual era a tensão daquela igreja que faz com que Tiago chame a atenção da igreja para uma outra sabedoria? Para entender que existe uma outra lógica, que a maneira de lidar com a vida não precisa seguir os padrões terrenos. Para construir o raciocínio que vai responder aos problemas daquela igreja, Tiago vai apresentar, em primeiro lugar, o que é a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria que tem que nutrir a vida da igreja. Em seguida, no segundo momento, ele vai contrastar com uma sabedoria terrena, que é a que nós conhecemos, a que facilmente dominamos, aquela que ligeiramente aprendemos e já aplicamos com muita rapidez no dia a dia, para concluir com uma exortação à sabedoria que vem do alto, que está em constante luta e oposição a essa sabedoria terrena. Os gregos nos ensinaram 4 virtudes cardeais: justiça, temperança, coragem, prudência. Todas essas virtudes, não é? Elas são virtudes cardeais. Aristóteles ensinou isso. Mas existe uma virtude que só o cristianismo ensinou, porque só o cristianismo viu nesta virtude uma virtude. Chama-se humildade. E é difícil falar sobre humildade. Primeiro porque é uma experiência que nenhum ser humano pode dizer com tanta facilidade, né? Imagina, alguém que chega assim e diz, não, olha, eu acho a humildade uma coisa tão interessante que eu até sou humilde. Pronto, a humildade acabou na hora. Por isso que é difícil de falar da humildade. Porque a gente já vai falar de uma coisa que a gente está pecando contra ela o tempo todo. Mas ela é a virtude das virtudes. Ela é a virtude que não pode faltar na sabedoria. Ela é a virtude que não pode faltar na coragem. Ela é a virtude que não pode faltar na justiça. Ela é a virtude que não pode faltar na prudência. Os cristãos enxergaram que não basta as virtudes cardeais sem humildade. Prova disso é que o ser humano pode ser astuto, ao ponto de usar todas as virtudes que ele demanda, de virtudes que são e coisas que são a bênção na vida do homem, como por exemplo a inteligência e o entendimento, para fazer o que é mal. Mal não somente aos olhos dos homens, mal principalmente diante de Deus. Então, Tiago começa a sua exortação com uma pergunta.
Uma pergunta que não é meramente retórica, mas é a pergunta central de toda a epístola. É aquilo que ele vem trabalhando desde o começo e vai concluir a sua epístola falando e tratando e considerando tempos em tempos. A pergunta é a seguinte: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Imagine você, todos os sermões que a gente apresentou de Tiago, com todos aqueles convites e exortações que Tiago vem fazendo. Então imagine a igreja ouvindo tudo aquilo, e depois de tudo isso, Tiago olha para ele e diz assim: quem entre vós é sábio? Quem é que vai levantar a mão? É óbvio que Tiago, quando pergunta quem entre vós é sábio, quem entre vós tem entendimento, ele não está dizendo ali que as pessoas não são sábias, ele não está dizendo ali que as pessoas não têm entendimento, ele está lembrando daquilo que ele disse desde o capítulo 1 de Tiago, quando diz no versículo 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Desde o início da epístola, Tiago está desafiando os seus ouvintes, a sua audiência, a não somente pedir sabedoria a Deus, mas pedir com fé. Tiago sabe que eles são sábios. Tiago sabe que eles têm entendimento. Mas quando Tiago abre a epístola dizendo, vocês precisam pedir sabedoria, Tiago não está falando da sabedoria que eles conseguiram, da sabedoria que eles conseguiram com seus próprios dons e talentos, que são dádivas de Deus, por sinal. Mas Tiago está falando daquela sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que contrasta com a nossa sabedoria. O que faz com que a pergunta se torne ainda mais aguda é o que vem a seguir. Quando depois de perguntar, quem entre vós é sábio, quem entre vós tem entendimento, Tiago diz o seguinte, mostre suas obras. Então volta aí Tiago com a questão que ele tem apontando de tempos em tempos, né? Não adianta você falar que ama e não amar. Não adianta você falar que perdoa e não perdoar. Não adianta falar que você vai cuidar e não cuidar. É preciso falar, é preciso dizer, é preciso ouvir, mas é preciso praticar o que se ouve e o que se diz. Então, a mesma coisa acontece com o sábio. E é interessante como aqui, tanto os gregos como os cristãos parecem andar numa mesma linha. Por exemplo, quando você vai estudar Aristóteles, a primeira coisa que você vai descobrir em Aristóteles é o seguinte: não adianta você estudar a sabedoria se você não a colocar em prática. A primeira coisa que Aristóteles vai ensinar, supostamente, ao seu filho Nicômaco, é isso, de que ele precisa entender não só o que é o bem, não só a sabedoria, mas ele precisa colocar em prática. Ninguém se tornará sábio sem praticar a sabedoria. E o exemplo é o da natação. Imagine uma pessoa que conhece a teoria da natação, não é? Sabe o conceito de natação, sabe o que é nadar, mas se ela não praticar, ela não vai nadar. Não basta você entender a sabedoria, não basta você saber o conceito de sabedoria, não basta você ler livros. Se você não praticar, se não se tornar um hábito da sua vida, você não vai se tornar sábio. É a mesma coisa alguém que vai para uma academia, querendo perder os seus quilinhos, e aí olha lá para o instrutor e diz assim, vai lá, isso mesmo, o cara é bom, o cara carrega e levanta peso pra caramba. Você não vai emagrecer, você não vai perder os seus quilinhos, você não vai ganhar nada ali se você ficar só olhando. Parte do princípio é que você não somente aprenda o exercício, mas você faça o exercício, porque se você não praticar, se você não gerar o hábito, você não vai ser um homem sábio. Então o que torna alguém sábio? Não é alguém que conhece a sabedoria, mas é alguém que pratica a sabedoria. Se você praticar a sabedoria, você será sábio. Nesse sentido, tanto Aristóteles como Tiago dizem a mesma coisa. Nenhum dos dois estão dizendo nada diferente um do outro. Mas há algo em Tiago que não há em Aristóteles. E o que há em Tiago? Exatamente em seguida. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento. Ou seja, se você é sábio,
Se você tem entendimento, eu não quero que você me explique a sabedoria. Eu não quero que você diga o que é a sabedoria. Eu quero que você me mostre as obras da sabedoria pelo bom procedimento, pelas boas ações. Mas não é só isso. Veja como conclui a frase de Tiago. Em humildade de sabedoria. O que significa a humildade de sabedoria? O que Tiago tem em mente quando ele está falando dessa humildade que não pode ser preterida entre aqueles que querem ser sábios segundo Deus? Antes da gente descobrir essa humildade que deve forjar a sabedoria dos cristãos, a sabedoria da igreja. Antes de dizer quais são as características dessa humildade de sabedoria, essa humildade que provém da sabedoria, e essa humildade que não pode faltar na sabedoria, Tiago vai contrastar logo de cara com a sabedoria humana, com aquela sabedoria que não visa em nenhuma hipótese a humildade, que não pressupõe a humildade, que não parte da humildade, que não se preocupa com a humildade, que não tem a virtude da humildade em seu horizonte. Veja como ele vai construir o argumento logo em seguida, no versículo 14 ao versículo 16, mostrando um contraste com a sabedoria que vem do alto. Enquanto a sabedoria que vem do alto, ela é fruto de ações humildes, a sabedoria que vem de baixo, a sabedoria da terra, a nossa sabedoria, ela gera só discórdia. Como ele começa o argumento? Primeiro, exortando. Como ele tem feito ao longo dos textos, né? Exortando. E essa é a próxima exortação de Tiago. A exortação é a seguinte: não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Então Tiago vai falar contra aqueles que na igreja seriam os orgulhosos e os mentirosos. Orgulhosos porque não conseguem desenvolver uma sabedoria que espelhe a humildade cristã, que seja digna de espelhar Jesus Cristo. Mas não só isso, ela é mentirosa, porque ela é pautada só no discurso. O discurso da sabedoria está o tempo todo sendo dito, mas a prática desmente o discurso. Uma vez que a prática não corresponde com o discurso, então a prática, o hábito está desmentindo a verdade. Por isso, a igreja tem graves problemas. E os problemas eles ficam nítidos com as duas causas do orgulho e da mentira entre os cristãos. As duas causas do orgulho e da mentira entre os cristãos, essa mentira prática, essa mentira que faz com que a nossa prática não seja fruto do nosso discurso, ou que não faz com que a nossa prática reverbere concomitantemente, coincidentemente com o nosso discurso, é aquilo que Tiago vai chamar de inveja e egocentrismo. Veja só como ele constrói o raciocínio. Não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa expressão aí, sentimento ambicioso. Tiago aqui não está negando que a ambição ela seja algo positivo. Uma pessoa sem ambição é uma pessoa sem vida. Pessoas sem ambição são pessoas que não conseguem realizar, não conseguem ir adiante. A ambição em si não é ruim. O problema é quando essa ambição é somente em satisfazer a si mesmo. E é dessa ambição que Tiago está se referindo. Essa ambição é aquilo que nós chamamos de egocentrismo. Aquele movimento que faz com que o sujeito só pense nele mesmo. Então a sua ética, a sua maneira de agir, as suas deliberações são centradas em si mesmos. Em si mesmo. Tudo o que ele faz, tudo o que ele realiza, ele tem um foco só, sua autossatisfação. Ele é um ser que se autoengole. Isso é um absurdo. E é isso que um egocêntrico é. Um absurdo. Mas não só é um absurdo porque ele se autoengole, ele se autoabsorve. Não é? Mas é mais do que isso. O seu egocentrismo se deixa transpassar pela inveja. E o olhar que Tiago tem da inveja é um olhar muito interessante. A inveja como algo amargo. E aqui a gente precisa entender a diferença entre admiração profunda por alguém e inveja. São duas coisas diferentes. Amém? Vamos pensar o seguinte, Você pode admirar alguém profundamente. E quando você admira alguém profundamente,
você acaba gostando das coisas que essa pessoa que te causa admiração também gosta. Concordam? Então, por isso, você vai ver pessoas que vão imitar pessoas dignas de admiração. Todo mundo faz isso. A gente imita pai, a gente imita mãe, a gente imita um professor, a gente imita um artista, a gente imita, sei lá, alguma referência da nossa área de trabalho, um chefe, um colega de trabalho. Ninguém está livre da admiração. Todos nós admiramos alguém. Prova disso é que você tem desejos. Os desejos são sempre mediados por causa dessas admirações. Sem essas admirações, a gente não tem desejos. Os desejos surgem porque existem sempre pessoas que admiramos e que mediatizam os nossos desejos, provocam os nossos desejos e passamos a desejar as coisas que essas pessoas que admiramos desejam. Por isso que quanto mais você admira Jesus, o fator da admiração por Jesus está exatamente se os teus desejos expressam os desejos de Jesus. Quanto mais você admira Jesus, mais você deseja o que ele deseja. Quanto mais você admira alguém, mais você deseja o que esse alguém deseja. Isso é absolutamente normal, isso é saudável, isso é louvável. Você não tem que ter medo de admirar pessoas. Você não tem que ter medo de admirar aqueles que estão à sua volta, ou que não estão à sua volta, mas que provocam em você admiração profunda. Mas há uma linha muito tênue, entre a admiração e a inveja. A diferença dá para se entender mais ou menos assim. Imagine a seguinte cena. O cara tem o seu colega de trabalho como alguém que ele admira. Nossa, esse cara é demais. O cara é bem articulado, tem uma capacidade intelectual incrível, é criativo. Puxa, como eu admiro, como eu gostaria de ser como ele. E aí você começa a desejar as coisas que ele deseja, naturalmente. Isso é normal, isso é absolutamente normal. Mas dali a pouco, alguma coisa muda. E aí não é mais admiração. Sabe por quê? Antes você queria o seguinte: puxa vida, eu queria casar com uma mulher igual a dele. Eu queria ter um carro como o dele. Eu queria ter um emprego como o dele. Aí começou. O próximo passo é: por que eu não posso ter a mulher dele? Por que eu não posso ter o carro dele? Por que eu não posso ter o cargo dele? E aí a sua inteligência toda vai ser para trabalhar, não para ter algo como ele tem, mas para ter o que ele tem. E aí você não quer mais aprender as coisas como ele aprende, não quer enxergar como ele enxerga, não quer fazer como ele faz. Você quer exatamente ser ele. E isso virou inveja. A admiração e inveja são duas coisas diferentes. A admiração em nenhum momento coloca em risco a vida do admirado, mas a inveja coloca. A inveja coloca em risco aquele que um dia admiramos. Porque já não queremos mais ele como uma espécie de mediador do nosso desejo. Nós queremos ser ele. Mas isso acho que não acontece muito na igreja. Eu acho que essas coisas não acontecem no nosso contexto. Então a gente consegue falar mais ou menos sobre o trabalho, sobre o mundo ordinário. Porque parece que só no mundo ordinário acontece isso, verdade? Claro que não, Tiago está vendo isso dentro da sua própria igreja. E o que é a inveja, senão a própria mentira? Você nunca vai ser aquele que você quer ser. Você nunca vai, por mais que você tome, por mais que você ocupe, por mais que você roube, por mais que você suplante, você jamais vai ser aquela pessoa que você inveja. A inveja é mortal por isso. Porque ela vai te tirar exatamente a possibilidade da admiração e vai te jogar para a luta, para o combate. E o combate vai gerar discórdia, e a discórdia vai gerar competição. Quantos seminaristas temos hoje aqui? Gente que estuda teologia, gente que se dedica a estudar a Bíblia. É tão interessante como
esses irmãos que começam a entrar no seminário a estudar, não são dados mais à competição. Vocês já perceberam isso? Eles são tomados de um apaziguamento do ser, quase budista. São extremamente cordiais, gentis, não é isso? Amorosos. Quando vão discutir teologia, parecem moças. De tanta delicadeza e sensibilidade. É claro que não. Claro que não. É impressionante como, de repente, o sujeito está no primeiro semestre do seminário, ele já se acha calvino. Ele já se vê o grande teólogo de todos os tempos. É impressionante como, de repente, de um momento que entra, sabe, a vaidade, o orgulho começa a crescer. O orgulho gera mentira. Faz a gente desconsiderar o outro. E nos tornamos máquinas de vencer debates. Não nos importa mais a conversa, porque não estamos conversando, estamos guerreando. A sabedoria terrena, ela é combativa. A sabedoria terrena, ela é competitiva. A sabedoria terrena nos coloca num combate o tempo todo. Ela nos transforma em guerreiros. Mas Tiago vai ser muito claro em dizer, esta sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria que faz o ego inflar, que faz as pessoas acharem que tem a última palavra, faz as pessoas entrarem numa conversa para vencer o debate e para humilhar, para vencer e dizer, tá vendo, arrebentei. Essa sabedoria, mas não é do alto, ela é terrena, ela é maligna, ela é demoníaca. A gradação é incrível, né? Tiago chega a dizer, ela é terrena, ou seja, já não é celestial. Ela é animal. Animal aqui do ponto de vista das emoções. Já viu que tem pessoas que perdem a paz. Eu tenho amigos que no Facebook perdem a paz com os doutores em teologia do Facebook. Não pode, agora ele vai ouvir. Aí o cara vai lá com o dedo nervoso. Uma metralhadora. Está combatendo com todo mundo. Você vai conversar com ele é uma moça. Oi, tudo bem? Como é que vai? Rapaz, eu vi a discussão lá, rapaz, eu perdi um pouco a cabeça. Quando você vai ver lá o Facebook, aquele textão enorme, aquela violência, aquela truculência. O que aconteceu com você? Que sabedoria é essa que inflama os nossos sentidos, as nossas sensações? Aqui o animal não tem a ver com o irracional, tem a ver com o sensorial, com o que é da alma, das paixões da alma. Aflora as paixões da alma, a discussão fica acalorada e você não quer sair daquela discussão sem sair vencedor daquilo ali. Vocês já leram o livro O Jogador, Dostoiévski? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Você vai ver que tem muito crente jogador. Lê esse livro, não vai fazer um bem enorme, vai ser um bem enorme. Esse jogador que é esse sábio segundo o mundo, que vai usar a sua sabedoria para esmagar, não representa aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso, veja só como Tiago vai contrastar isso dizendo, pois essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, e vai descendo, né? Demoníaca. Demoníaca porque divide. Demoníaca porque causa confusão. Demoníaca porque causa guerra. Veja o que diz o texto logo em seguida. Pois onde há inveja e esse egocentrismo, as duas coisas que ele tem trabalhando lá de trás, onde há essas coisas que alimentam o orgulho e a mentira, onde há estas coisas, veja só o versículo 16 diz, aí há confusão, destruição, a guerra, a conflito, aos embates, não há paz, há só conflito, há só tensão, não há apaziguamento. Aí há confusão, e decorrente dessa confusão, uma série de ações malignas. Às vezes a gente encontra traduções assim bem, eu diria assim, eufemistas, né? Ou mais moderadas,
não é? Como aqui, não é? Você tem aqui um tipo de prática nociva. Aqui, Tiago não está falando de uma prática que é nociva, está falando de práticas, ações malignas. Sabe uma ação maligna? O conchavo para derrubar alguém, o conchavo para ferir alguém, o conchavo para... Sabe, é disso que Tiago está falando. E aí ele conclui dizendo, mas a sabedoria que vem do alto, e aí ele vai contrastar, é diferente dessa. Ela não vai gerar em você essa coisa que te transforma num combatente das palavras. A sabedoria que vem do alto, ele vai apresentar 7 características dessa sabedoria. E eu quero passar rapidamente com essas 7 categorias aqui, ou 7 características. Ele começa dizendo, essa sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, santa. O que é uma sabedoria santa? A palavra aqui é Agnos, é a palavra que o texto bíblico usa para se referir ao que é santo. Não é só o que é puro, não é só a pureza de não ter ali nenhuma mancha, mas é a santidade, o que é uma sabedoria santa. Primeiro porque ela vem do alto. Primeiro porque ela é a palavra de Deus. Primeiro porque ela é a lei do Senhor. Primeiro porque é uma sabedoria que não é nossa. A sabedoria terrena é a sua sabedoria, é você se curvando diante da sua sabedoria, é você se curvando diante das suas ideias, é você se curvando diante do seu pensamento, é você se curvando diante da sua maneira de enxergar o mundo. A sabedoria que vem do alto é você se submetendo à inteligência de Deus, é você se submetendo ao pensamento de Deus, é você se submetendo ao raciocínio de Deus. E onde está o raciocínio, o pensamento e a mente de Deus, se não na sua palavra, se não na lei do Senhor? Que Tiago vem há tanto tempo reforçando e dizendo, precisamos não somente ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto. Quando a gente ouve o que vem de Deus e pratica o que vem de Deus, nos submetemos à inteligência divina, nos submetemos a uma inteligência que é santa, vem do próprio Deus. Segunda característica, ela é pacífica. Ela é o contrário da sabedoria terrena, da sabedoria humana. A sabedoria humana ela vai te colocar num combate, porque ela é alimentada pela inveja. Ela vai te colocar sempre debaixo de intrigas. Ela vai te colocar sempre debaixo de disputas. A sabedoria que vem da terra, que vem de baixo, ela nos joga para a competição o tempo todo. Ela não apazigua. Ela só gera confusão. Não dá para você ter a sabedoria do alto e ser aquele isqueirinho, sabe? Tá os dois ali se degladiando e você... você viu o que ele disse? Não, a sabedoria que vem do alto, ela é pacificadora. Ela vem para apaziguar as partes em guerra. Ela vem para apaziguar, não vem para aquecer as emoções e os sentimentos. Ela é moderada. E aqui, moderada, a palavra moderada, ela deve ser entendida mais como gentileza, como ternura. A sabedoria que vem acompanhada da educação. É tão incrível quando a gente vê pessoas que parece que perdem a educação quando pensam. Elas se tornam grosseiras, grotescas. A sabedoria que vem do alto, ela contrasta, porque ela é gentil. Ela toma a gentileza como principal alimento da sua discussão. Ela trata com ternura. Quarta característica, ela é tratável. O que é essa palavra tratável? Tratável aqui, agora a gente vai pegar um pouco o nervo da coisa aqui. O sentido dessa palavra no texto é de fácil persuasão. Agora vai doer um pouquinho, tá? O que é a fácil persuasão? Você já viu quando você está num debate, numa discussão, e você quer provar que existe terceira epístola de Coríntios? E aí o sujeito diz para você, não existe a terceira epístola de Coríntios, só tem primeira e a segunda. Não existe terceira. Aí você está ali dizendo, não existe a terceira. Aí você começa a criar um monte de teoria. Você nem sabe se a teoria existe, você cria.
porque você não quer dar o braço a torcer. O que Tiago está dizendo é que nós deveríamos ser de fácil persuasão. Se alguém nos trouxe a Bíblia e nos trouxe a razão simples, não devemos mais lutar. Devemos simplesmente reconhecer e ser persuadidos por isso. Como é difícil isso, meus irmãos. Como é difícil isso. Como é difícil você passar anos e anos e anos acreditando em algo. Alguém vai lá, abre a Bíblia para você e diz, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. E você luta. Mas é claro, está ali no texto. O que Tiago está dizendo é que nós deveríamos ser de fácil persuasão. Eu acho que quando Lutero disse, a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras e pela razão simples, não voltarei atrás, ele está dando exatamente esse modelo para a gente. Se formos convencidos pela palavra de Deus, se formos convencidos racionalmente, nós deveríamos ser de fácil persuasão, deveríamos voltar atrás, deveríamos reconsiderar. A sabedoria que vem do alto, ela, portanto, é de fácil persuasão. A quinta característica, ela é plena de misericórdia e bons frutos. O que é misericórdia? O que é essa sabedoria plena de misericórdia? Meus irmãos, essa aqui é a mais difícil de todas elas. Porque essa é aquela que vai exigir de você humilhação. Deus te deu dons e talentos, mas Deus vai colocar no teu caminho pessoas que não têm esses dons e talentos. Pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para aprender com você. E não tem nada mais terrível nesse mundo do que você querer ensinar alguém do seu jeito. Você sabe que uma das coisas mais impressionantes que a gente aprende quando a gente estuda teologia, a primeira coisa é isso. Começa a estudar no seminário, a primeira coisa que o sujeito perde, a clareza. É a primeira virtude que ele perde. Ele começa a falar difícil, usa palavras difíceis, usa termos difíceis, ele caminha numa linha muito tênue. E eu me lembro que em algumas aulas que eu dei no seminário, eu me divertia em muitas aulas. Mas a que eu mais me divertia era aquela que eu entrava na sala, ia dar filosofia para o seminário, e começava a aula dizendo assim, pois então, hoje nós vamos aprender sobre o conceito de solipsismo. O solipsismo é o estado do indivíduo que, centrado em si mesmo, não consegue observar as representações, nenhuma delas que sejam além de si e para si, no mundo do ser para si em si. Então, todo o universo ontologicamente construído, com base nessas figuras ônticas e existenciárias do indivíduo sujeito à morte, levam ele à condução de que é impossível conhecer a verdade. É nítido, os caras um olhando para o outro. Nossa! Eu querendo morrer por dentro. Aí o outro mete uma cara assim de conteúdo, né? Cara, se você pedir para eu falar isso de novo, eu não vou conseguir. Isso foi uma asneira sem tamanho. Isso aqui foi igual arte contemporânea. Ninguém entende nada. Não faz sentido, isso é um absurdo. Eu dei uma demonstração, acabei de fazer aqui uma performance contemporânea e você caiu igualzinho. Então por quê? Porque a gente... Se eu não sei, se eu não conheço, então é melhor bancar. Eu não vou passar de ignorante, imagina. É melhor passar por inteligente do que manifestar minha ignorância. A misericórdia, ela vem quando a gente descobre que o mais importante não é a nossa reputação, mas é quando você liberta alguém. Conhecer é libertar alguém. Não foi isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aquele que ensina, ele não vai produzir fruto.
ele vai no exercício da misericórdia, ensinar, para que aquele que está sendo ensinado, ele sim produza um fruto. E esse vai ser o fruto, o entendimento. Isso deve ser celebrado. E o que a gente precisa fazer para que esse fruto nasça? Devemos fazer. Não somente isso. A sabedoria deve ser imparcial. Imagine você, que na igreja de Tiago, não é, tinha umas pessoas assim que gostavam mais de uma do que de outras. Dá para entender isso, mais ou menos? Difícil entender uma situação tão diferente dos nossos dias, mas enfim. Algumas pessoas gostavam mais de outras. E no meio de uma briga, no meio de uma confusão, não é, chega ali, você olha para os dois brigando, mas você gosta do A. O A é seu amigo. Amigão. O C, se você juntasse com ele, você bateria no cara. De tanta aversão que você tem por ele. Só que você observou a discussão e você diz assim, C tem razão. O A não. Mas A é meu amigo, vou ficar do lado dele. Essa sabedoria é maligna. Essa é a sabedoria mundana. Essa é a sabedoria terrena. É esse tipo de imparcialidade que Tiago está falando. Tiago não está falando que você não tem opinião formada. Tiago não está falando que você é neutro. Tiago está dizendo que você deve ser neutro. O que Tiago está dizendo é que no seu julgamento você deve ser imparcial. Você deve saber falar a verdade. Você deve saber argumentar. Você não pode ser levado por essas questões. E por último, é a autenticidade. Já parou para imaginar como aqueles que enveredam pelo caminho da sabedoria, como eles vão perdendo rapidamente a sua autenticidade? Não é? É o sujeito que, quando você está conversando com ele ali e acolá, ele fala de um jeito, sobe no púlpito para pregar, ele imposta a voz. Senhoras e senhores, venho falar-vos. E quando ele vai conversar com você, ele fala normal, como qualquer outra pessoa. É como se manifestasse um demônio. A entidade do intelectual. É uma entidade que se aposta do corpo desse sujeito. E ele já não consegue mais ser uma pessoa normal. Não só ele muda a voz, porque demônios quando manifestam assim, quando você vê uma pessoa endemoniada, a primeira coisa que acontece é que a voz dela... Então, nesse caso, o demônio do intelectual aí, ele vai botar a linguagem polada, a linguagem toda, não é isso, vai mudar tudo o jeito dele falar. Não só isso, ele vai olhar de cima para baixo. Essa sabedoria autêntica é aquela que não é da ordem da performance, é da ordem da verdade. É da ordem de você ser sincero, autêntico, não hipócrita. A hipocrisia é que faz você vestir um papel, uma máscara que não é sua. Jonas, eu já entendi. São 7 características da sabedoria. O que é necessário para eu praticar todas elas? Humildade. Sem humildade, você não vai ver a santidade da sabedoria que vem do alto e reconhecer que é a palavra de Deus que você deve se submeter e não a si mesmo. Sem humildade, você vai querer guerra o tempo todo, você não vai procurar paz, você não vai apaziguar. Sem humildade, você não vai ser gentil, você vai ser truculento com quem pensa contrário a você. Sem humildade, você não vai se deixar persuadir, mesmo que a pessoa tenha razão, por causa da reputação. Sem humildade, a gente não consegue se rebaixar, a gente não consegue ensinar aqueles que não vão compreender as coisas se não fizermos o movimento de primeiro nos colocarmos na sua direção, em seu contexto, em sua língua. Sem humildade, nós não vamos tratar com equidade, nós vamos tratar com diferença, e a despeito da verdade, vamos nos inclinar por aqueles que nós gostamos e não mais pela verdade. Sem humildade,
nós não vamos ser autênticos, nós vamos ser o que não somos. Meus irmãos, o tempo todo, Tiago está falando de Jesus. Você não percebeu? Quem é a sabedoria que veio do alto? O princípio era a razão, o logos, a sabedoria suprema. Estava em relação a Deus. Estava com Deus. O mundo foi feito por essa sabedoria. E sem essa sabedoria, nada do que foi feito se teria feito. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele testemunhou acerca dessa sabedoria, mas ele não era a sabedoria. A sabedoria estava no mundo. A sabedoria foi feita por meio dele. O mundo foi feito por meio da sabedoria, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E a sabedoria se fez carne, invadiu nosso mundo e chegou entre nós, habitou entre nós e nos ensinou quem é sábio de verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende vós a mesma atitude de Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se homem, e obediente foi a Deus até a morte, morte de cruz. Como é que nós podemos apostar numa sabedoria arrogante, presunçosa, cheia de si, se o nosso Deus é Jesus Cristo? Como sustentar, como alimentar a sabedoria terrena, quando os nossos lábios louvam a Jesus? Será que admiramos a Jesus? Será que desejamos o que Ele deseja? Será que Ele é tão importante assim para a gente, ao ponto de a gente, Senhor, eu quero ser como Tu és, eu quero falar como Tu falas, eu quero agir como Tu ages, eu quero desejar as coisas que Tu desejas. Por isso não existe um sábio que eu e você possa apontar no mundo e dizer: este aqui é um modelo de sabedoria. Porque todos nesse recinto, todos, não somente os que estão aqui, mas todos os que estão em todo o planeta, de todos os tempos e épocas, nenhum desses homens, absolutamente nenhum desses homens podem ser padrão de sabedoria para qualquer homem na face da terra. O único padrão de sabedoria é Jesus Cristo. A sabedoria que veio do alto, se fez carne e em humildade fez duas coisas com a gente. Em primeiro lugar, Ele plantou a semente da paz. Você parou para imaginar como que Tiago termina? E com isso a gente vai terminar a nossa exposição de hoje. Ele termina comparando o sábio a um agricultor, que tem o objetivo de colher o fruto da justiça e por isso ele semeia a paz. Portanto, o sábio é um pacificador, é um agente de paz. Meus irmãos, Jesus é a sabedoria que veio do alto para unir o que estava em discórdia. Jesus é a sabedoria que vem do alto para apaziguar aqueles que estão em guerra, aqueles que estão lutando um com o outro. Jesus, Ele é o exemplo máximo de pacificador. Ele veio não só pacificar você com Deus, Ele não veio somente pacificar você com o próximo,
Ele veio pacificar você com você mesmo. Por quê? Por que cargas d'água queremos realizar algo tão extraordinário depois daquilo que Jesus fez? Depois que a gente vê o que Jesus fez, acabou. Tudo o que a gente fizer nessa vida é palha. Tudo o que a gente fizer nessa vida é tão pequeno. Mas então por que, se a cruz de Jesus é tão preciosa, por que ela não fala mais alto nas nossas discussões? Por que ela não fala mais alto nas nossas argumentações? Por que ela não fala mais alto nos momentos em que nós nos achamos, no momento em que a gente é altivo, no momento em que a gente é soberbo, no momento em que a gente é orgulhoso, no momento em que a gente é vaidoso? Eu acho que a saída de tudo isso, meus irmãos, não é outra, senão ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz mais uma vez, versículo de número 5 do capítulo 1. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Eu não quero convidar você a treinar a sua inteligência, porque isso você já faz. Eu quero convidar você a fazer aquilo que você nunca vai conquistar pensando, porque isso é obra da graça, vem de Deus, é um presente de Deus. É a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem quando nos submetemos à palavra de Deus. Vocês sabem que a gente está aí num trajeto de ler Tiago à luz de quem? Eu queria encerrar apenas com a leitura de Jó, capítulo 28. O que será que Jó disse sobre isso? Depois de ouvir aqueles amigos, sabe, bem bacanas, faz você querer o diabo no lugar deles. O que será que Jó tem a dizer depois de ouvir os médicos que usam remédios que de nada valem? O que Jó tem a dizer depois de tudo que ele ouviu, de todas as acusações, de toda a impiedade, de todos os argumentos pesados que lançaram contra ele? Versículo 12 do capítulo 28 diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata, nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abadom e a morte dizem, ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica. Pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu, quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou-a. E disse o homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Oremos, meus irmãos.